Olá, está começando aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, nosso programa Vitalidade. Nesta edição vamos conversar sobre desenvolvimento infantil com a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em amamentação e especialista em educação em saúde. Janaína, seja muito bem-vinda então aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu tanto amo, aleitamento e cuidado com crianças. Janaína, uma mãe, uma família que está se preparando para receber um filho, um neném, geralmente lê muito, participa de cursos de gestante, né? Mas a real noção do que vai ser o impacto dessa nova criança na rotina familiar somente quando o nenê chega, né? Mas o que é imprescindível, então, essa família saber sobre os primeiros dias, sobre os primeiros cuidados com o nenezinho? Hoje, cada vez mais, as mães, a família em si, né, está se preparando para a chegada desse novo membro, é uma festa, todo mundo espera que o bebê chegue, mas tem muitas dúvidas, muitas informações, muitos mitos, muitas curiosidades. Então, cada vez mais as mães estão buscando esse conhecimento antes, em fazer um curso de gestante, né? Aprender como vai ser essa chegada, porque a gente às vezes idealiza alguma coisa e nem sempre é tudo assim tão fácil. O aleitamento, ele é uma tarefa difícil nos primeiros dias de vida. Ele precisa ser aprendido pela mãe, pelo pai, pelo bebê. Então, é um aprendizado. Muitas vezes nós vamos precisar lá no hospital, quando nasce, do apoio daquela equipe. Porque talvez o que a avó fazia, o que a avó sabia, aquele nenê não vai conseguir mamar. Então, toda essa parte de adaptação dos primeiros dias de vida do nenê, um apoio de um profissional da área de saúde, ele é muito bem-vindo. O aleitamento, ele é algo que vai ser aprendido. Primeiro, esta mãe vai aprender, para depois ensinar para o seu bebê. Eu costumo dizer que nos primeiros 3 dias de vida, o nenê nem sabe o que é mamar. Com o passar dos dias, ele vai desenvolvendo o caminho da roça e daí sim, ele aprende a amamentação. E vai ser por volta do 10º dia de vida que nós vamos ter esse nenê realmente mamando. Mas 10 dias de vida, essas mães entram em desespero. O que eu vou dar para comer? Fome. Tá passando fome. Porque a gente acha que tá passando fome. Na verdade, o neném não passa fome. Ele tem uma reserva que a gente já ofertou para ele na barriga, para quando ele nasce, no tempo certo, no tamanho certo. Ele vai gastando essa reserva para o aprendizado do aleitamento materno. Normalmente, nos 10 primeiros dias de vida, o bebê perde peso. E esse é o motivo que a alimentação da mãe tem que ser saudável, porque a gente prioriza hoje muito os cuidados dos 1000 dias do bebê. Os 1000 dias é a gestação, primeiro ano de vida e o segundo ano de vida dessa criança. E tudo está interligado, muito interligado. A alimentação saudável da mãe da gestação vai nos responder numa alimentação adequada para a criança e num aleitamento saudável também, para a mãe e para o bebê. Então, esse aprendizado que vai se concretizar lá pelo 10º dia de vida, às vezes torna a mãe muito insegura, com muitas dúvidas, com muitas dificuldades. Por volta do 4º, 5º dia de vida do bebê, a mãe tem um boom de leite materno, onde o hormônio da gestação passa a diminuir e o hormônio de prolactina e o hormônio de ocitocina, que é o hormônio da produção e liberação do leite materno, tem uma elevação. Daí a mulher fica lá, com a mama muito cheia, muito firme e começa a engurgitar, porque o bebê não tem força de sugar. Né? Muitas vezes tomam mão de máquinas, às vezes máquinas de ordenhar corretas, às vezes inadequadas, que pode traumatizar a mama. Porque o nenê lá nos 3 primeiros dias que ele não sabe mamar, que ele não tem o aprendizado, nós temos que estimular. Hoje a gente estimula o neném para o seio a cada 2 horas, para que ele aprenda, estímulo, é aprendizado. Para o momento que ele entender como fazer o processo de ordenhar, de deglutir, ele começa a fazer os horários na livre demanda. Então, hoje em dia não se fala mais que o bebê tem que mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, o correto é a livre demanda. A livre demanda, perfeito. Mas o que é essa livre demanda? Né? As pessoas falam muito em livre demanda, livre demanda. A livre demanda é da comida quando tem fome. Isso varia de bebê para bebê, porque tem os bebês que mamam daí de 1 em 1 hora, outros ficam um tempo maior, muitos dormem mais tempo nessas primeiras semanas. Isso né? aí, os primeiros 30 dias eles só querem dormir. É, só dormir, mamou e dormiu, mamou e dormiu. Só que a gente precisa estimular que ele mame,
mais frequente durante o dia, até mesmo para a mãe descansar durante a noite, né? Mas ele não vai ficar 3, 4, 5 horas sem mamar durante o dia. Ele pode até ficar de noite se ele não pedir, mas a gente vai estimular que ele mame. E também um nenê mamando de hora em hora. Será que é saudável para uma mãe? Como essa mãe vai ficar? O quão cansada ela pode ficar se a cada choro a gente botar o nenê para mamar? O nenê precisa de colo, de aperto, de carinho, ele precisa que a gente converse, ele precisa que a gente passeie com ele. Não é para sair para o shopping, não é para ir para uma loja, é para passear dentro de casa, passear no pátio, dar uma volta no solzinho. É o aconchego da mãe que ele precisa também. Então essa livre demanda, ela existe, ela se alimenta sim a livre demanda, mas com qualidade de vida para a mãe. Não é o nenê chorou, tampar a boca dele com o seio materno, é entender. O que esse nenê está precisando? Isso traz bastante angústias para as mães também, é entender o choro do bebê, o que é cólica, o que é fome, o que é fralda suja, mas isso tende a melhorar com o passar do dia e com esse conhecimento, né, entre mamãe e o bebê. Exatamente, esse conhecimento mãe-bebê, né? Com o passar dos dias, a mãe vai entendendo aquele choro, entendendo aquele movimento daquele nenê. Existem estudos que nos dizem que o desenvolvimento emocional do bebê, ele só vai se concretizar após os 40 dias de vida. Fora que nos primeiros 40 dias de vida do nenê, nós temos uma mãe no baby blue, na alteração hormonal no pós-parto, que fica essa mãe cheia de emoção, a flor da pele, e aquele nenê chorando por qualquer motivo. Então, precisamos dessa tranquilidade dessa mãe, da mãe entender, mamou muito bem mamado, eu conduzi a mamada, eu ensinei o bebê a mamar. Agora, o nenê vai arrotar. Arrotou, fez a digestão do leite, agora a gente pode trocar fralda, porque os bebês que mamam muito bem no seio têm um efeito gastrocólico. Mamou, encheu a fralda. Troca a fralda, dá uma conversada, dá um colinho, dá um carinho. A gente tem que dar muito colo para os nossos filhos. Muita conversa, muito olho no olho, muito aperto, muito beijo. Depois disso, o nenê vai dormir. Mas daí, naturalmente, esta mãe vai ficando mais segura, porque ela cumpriu as etapas. Mamou, bem mamado, arrotou, fez a digestão, eliminou o que tinha que eliminar, de xixi, cocô, um monte de pum. E agora eu vou abraçar para ele dormir. E com a segurança do dia a dia, a mãe vai interpretando isso. Agora, aquele nenê que chora, eu coloco no seio. Chora, eu coloco no seio, cada vez o nenê vai chorar mais. Porque ele vai ficar hiperestimulado, muito mexido, muito alimentado. E daí ele vai ter desconforto. Daí vem aquela história, ai, tá com refluxo. Refluxo? Mamou demais, tá mamando o tempo todo. Nem nos deu tempo de fazer a digestão ainda. Mas é aquela coisa, é a emoção dos primeiros dias. Por isso a necessidade da gente tomar conhecimento, né, do que vai acontecer com o nenê e mãe e pai junto. Antes da chegada, como que a gente vai fazer? Quem vai fazer que parte? Aonde que as avós e as dindas vão entrar? Para que a gente escolhe um monte de dinda, né? As dindas têm que nos ajudar. A rede de apoio, A né? rede de apoio. Sem rede de apoio não funciona a amamentação. O aleitamento materno, ele é 100% fiel e garantido se a gente tiver uma rede de apoio junto, né? Toma que o filho é teu, não é mais o mundo que a gente vive. A gente precisa de ajuda, a gente precisa daquela dinda que vai trazer um bolinho para a mãe, que vai ficar com o neném no colo para a mãe dormir um pouquinho, para a mãe fazer a mão, para a mãe tomar um banho. Então, a rede de apoio ela é fundamental para o aleitamento materno. O apoio do pai vai dar certo. Tá difícil nos primeiros dias, mas vai melhorar. Vamos lá que vai melhorar. Janaína, uma dúvida muito frequente é até que desça o leite, né? As mães devem recorrer à fórmula. Muitos hospitais têm protocolos que acabam dando um pouquinho de complemento, né? Fórmula infantil para os bebês. O colostro em si, que é aquele leite inicial, né, que é rico em gorduras, né, ele é capaz de alimentar o bebê nesses primeiros dias? Qual a tua avaliação, que tu costuma dizer para as mamães, né, sobre isso? Com certeza, o colostro alimenta os nenês. O colostro são gotas mágicas. Além de dar imunidade para o nenê, porque através do colostro que a gente passa, a mãe passa para o seu filho, e por isso que uma mãe não amamenta o filho de outra mulher, a gente amamenta somente o nosso bebê. Esse colostro, ele é uma
umas gotas mágicas de proteção. Ele é a primeira vacina. Ah, mas sai pouquinhas. Sim, são poucas gotas, muito calóricas, com muitos anticorpos para proteger e para suprir a necessidade daquele bebê. Quanto mais o bebê tomar colostro, mais ele sugar no seio, aumenta o volume do colostro e o bebê fica se alimentando adequadamente. Então, nós não precisamos usar fórmulas quando o nenê nasce. O que nós precisamos, que hoje lamentavelmente poucas maternidades fazem, é colocar o nenê na primeira hora de vida em contato pele, mãe com bebê. No momento que o bebê é colocado direto no corpo da mãe, pele a pele, pós o nascimento, isso vai fazer com que libere o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor, e o leite materno possa sair para a boca do nenê. Quando os nenês são separados lá na maternidade, indo para um berçário e a mãe para a sala de recuperação, é esse o motivo que demora a liberação do leite materno. Você falou que uma mãe não alimenta o bebê de outra mãe, mas a doação de leite, porque nos primeiros dias demora para descer, né? Depois, às vezes, desce muito grande leite volume. E muitas mães acabam procurando os bancos de leite. Aqui na região, aqui em Novo Hamburgo, tem um banco de leite, que seria o lugar mais próximo. E também nos bancos de leite eles costumam orientar, né, as mães que estão com alguma dificuldade em amamentar. É legal essa atitude de doar leite, como as mães podem fazer, e falar um pouquinho mais também desse segundo problema, que é quando tem um excesso na produção, né, que costuma trazer muitas dores para a mamãe também. Com certeza, ser doadora de um banco de leite é um ato nobre, né? Nós só temos bancos de leite próximo em Porto Alegre. Hospital Presidente Vargas, Hospital de Clínicas, PUC, e esse leite, eu estou amamentando, tem um momento que vem o excesso, o excedente de leite, não é o suficiente para o meu bebê tirar, é tanto volume que o meu bebê mama e sobra. Eu posso tirar esse excedente, congelar em vidrinhos e a cada 10 dias levar como doadora de um banco de leite. Nesses bancos de leite, por que pode esse leite para outro bebê? No banco de leite, a doadora vai lá e vai fazer uma ficha cadastral, vai levar os seus exames, vai ser solicitado novos exames se achar necessário. Esse leite vai ser pasteurizado e vai ser testado. Vai se fazer exames para ver a adequação, a qualidade desse leite. Esse leite do banco de leite que a gente doa, ele salva vidas. Os nenês prematuros que estão internados em UTI neonatal de um hospital que tem banco de leite, a mãe que não consegue suprir a necessidade daquele nenê internado com leite materno, recebe os leites dessas doadoras. Então, é um ato nobre doar leite materno, porque a gente pode estar salvando muitos bebês com essa doação. Mas, lamentavelmente, a gente só tem em Porto Alegre, aqui o mais pertinho de nós. Eu tinha falado sobre as mamas, né, que às vezes ficam com muito leite, né? Engurgitamento mamário. Isso. Qual seria a dica? Porque muitos falam, se colocar água morna, aumenta a produção, água fria em pedra. Então, o que uma mãe pode fazer numa situação assim, em que tenha uma produção muito grande de leite? Então, quando o aleitamento materno, ele demora a ser estabelecido, ou ele é correto, ou ele é adequado, que seria a posição e pega do nenê no seio. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, adequar o bebê corretamente no nosso corpo. Precisamos encaixar o bebê. Essa é uma das posições, tem várias. Curva do pescoço na curva do braço, bracinho lá nas costas, mão no meio da bunda do bebê, estômago do bebê no meio do seio da mãe. A mãe totalmente relaxada e jogada para trás, confortável. Vai pegar o seio em C e vai introduzir. Isso do formato DC é bem importante, né? Bem importante, porque a gente acabava antigamente usando a técnica de tesoura e tu contrai a mama para trás, o nenê não recebe. No momento que a gente pega a mama em forma de C, com 4 dedos abaixo da auréola e o polegar acima, a gente faz uma prega e introduz toda a auréola dentro da boca do bebê e a gente ajuda ordenhando
a mama na boca do nenê. Jamais pode ter dor na amamentação. As pessoas dizem, dói, mas passa. Não, a amamentação não dói. Ela é um ato prazeroso, é um ato com carinho. Se doer, a gente tem que revisar a posição e a pega do nenê no nosso seio. Dor não pode ter. Então, se nós tivermos dor, em consequência, a gente vem os traumas mamilares, porque tá doendo, tá mal, pegando mal. Se tiver dor depois da fissura, pode vir um engurgitamento. Tem dor, a mulher contrai e o leite não sai para a rua. Passando o engurgitamento, pode vir a mastite se eu não aliviar essa mama. Como que eu vou aliviar em um engurgitamento mamário? Eu vou sacudir a mama, fazer um milkshake da mama e ordenhar, manual. No momento que eu tenho uma auréola macia, aí eu posso introduzir total na boca do bebê. Às vezes é preciso usar essa técnica um pouco antes da amamentação. Muitas vezes sim, porque se essa mama estiver cheia, engurgitada, pesada, rígida, aonde a auréola não tem um movimento adequado para o nenê sugar, o nenê não vai tirar leite suficiente. Ele vai ali, mama um pouquinho, cansa e até dorme. E a mãe fica lá, com a mama engurgitada. Então a gente vai, para aliviar engurgitamento, sacudir, fazer o milkshake, ordenhar manual, fazer o bebê sugar e depois compressas frias. Por que compressas frias? As compressas frias são imediato após a mamada. Porque após o nenê mamar, durante, principalmente após, a gente tem uma descarga hormonal do nosso cérebro, hipófise para a mama, fabricando mais leite. Naquele momento, eu tenho uma vasoconstrição da minha mágica fábrica de leite, faço uma vasoconstrição e não aumenta tão bruscamente esse volume de leite, não deixando o engurgitamento seguir, prolongar. Porque se eu deixar o engurgitamento ficar prolongado, eu corro o risco de fazer uma mastite na mama. E outras complicações que a gente não vai deixar acontecer se a gente fizer uma posição correta e uma pega adequada do nenê no nosso corpo. E as mães que estão sofrendo com fissura, né? Tem muitas receitas antigas como a casca do mamão. Hoje em dia já as mães saem do hospital com um óleozinho também para hidratar. Muitas mães acabam fazendo uma hidratação até antes de ganhar o nenê, né? O que seria o mais adequado e que dicas você poderia dar para quem está sofrendo com esse tipo de fissura, dor? Tem muitas mães que acabam até saindo bastante sangue, né? E fora que acontece o desmame. Esse é o índice mais alto de desmame que as mulheres param de amamentar devido às fissuras e os traumas. Então, a fissura, o trauma, a dor na auréola, né, ela só vai acontecer se o nenê pegar errado. No momento que o nenê não abocanhar toda a auréola, não ordenhar corretamente toda a auréola, ficar com a boquinha encaixada, boquinha de peixe, pegando toda a auréola, o risco de ter um trauma ele é grande. Como a gente vai tratar isso? Primeira coisa, corrigir pega e posição. Posicionar o nenê no colo corretamente e colocar a auréola na boca. Segunda coisa, ventilar a mama. Ficar de sutiãs, com a janela aberta, topless, pegando um banho de sol, deixando ventilar o bico do seio. Se a gente fizer uso do óleo, que é um óleo cicatrizante, a gente precisa usar esse óleo bem pouquinho volume. Porque se eu deixar a minha mama muito oleosa, o nenê vai ter dificuldade de pegar. E as conchas de amamentação ajudam ou atrapalham nesse processo? As conchas flexíveis de silicone, elas ajudam sim, porque elas ajudam a ventilar o bico do seio. Concha flexível de silicone, elas vão ter os furinhos e nesse momento eu posso fazer o uso dessa concha para ventilar o bico do seio. Ela ajuda. Mas sabe o que a gente tem de um tratamento muito bom, moderno e rápido hoje? A laser terapia. Eu sou uma aplicadora de laser terapia, tu faz uma especialização, um curso, onde tu trata a mama com laser. Utiliza-se raios de laser vermelho em doses muito baixinhas, que é
relacionado à luz solar. E é um tratamento relativamente rápido? Rapidíssimo. 1, 2 sessões, acabou os traumas mamiliares. Mas não adianta fazer laser se a gente não tiver uma correção de pega. Então, nós não usamos mais casca de mamão, nós não usamos mais casca de banana, a gente usa o sol, seio ao vento, antes de tudo correção de posição e pega. A gente deixa mamar ao vento, pode até usar o óleo cicatrizante e a laser terapia. Janaína, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre os primeiros 1000 dias de um bebê. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em aleitamento materno e especialista em educação e saúde. Continuando o nosso bate-papo sobre aleitamento materno, então nós estávamos falando dos problemas, das fissuras na mama, né, dos bicos rachados. Falamos no primeiro bloco também um pouco sobre o complemento. Queria falar contigo sobre o bico invertido. Mães que têm o bico invertido não conseguem amamentar ou esse é mais um mito? Mais um mito. Na verdade, amamenta sim. Tem que às vezes ter um pouquinho mais de persistência, porque a gente vai depender de um nenê grande, de um nenê voraz, de um nenê que queira sugar. Mas o que vai fazer o sucesso de uma mãe com bico invertido é a pega da mama no seio. É como nós vamos introduzir a auréola na boca do nenê. Ou tem mães que também têm o bico muito pequeno, muito curto, sim. É o mesmo processo. É posição do bebê no corpo e a prega em C para introduzir a mama na boca. Porque, na verdade, para o nenê sugar, ele não precisa do bico. Ele precisa da auréola. Precisa de uma teta que tenha leite. E isso a mãe vai ter. Então, feito a prega, o nenê abocanha tudo e ele consegue mamar. Com certeza ela vai precisar de um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de exercício para ensinar esse nenê a mamar, mas amamenta tranquilamente. Falando um pouco sobre a amamentação, assim, as mães têm muito medo, às vezes receio de determinados alimentos que ingerem durante a alimentação, por exemplo, a cafeína, se devem tomar chá ou não, alimentos como couve, né? Que podem dar cólica no bebê, até mesmo o álcool. Muitas mães ficam em dúvida, posso tomar uma tacinha de vinho, um copo de cerveja ou não? O álcool e essas substâncias, elas passam pelo leite materno. Se a mãe tomar uma xícara de café, um chimarrão, ou mesmo se consumir um chocolate, digamos, ela deve descartar esse leite ou ela pode amamentar tranquilamente? Então, a alimentação da mãe, ela é muito cultural. Isso vem de muitos anos que a mãe não podia comer qualquer tipo de alimento que interferia no aleitamento, no leite materno.
Antigamente as mulheres pós-parto elas só podiam tomar canjinha de galinha, né? Hoje não, a gente quer que essa mulher se alimente muito bem no pós-parto. Quanto melhor ela for alimentada, quanto mais coisas ela ingerir, saudáveis é claro, melhor vai ser esse leite, mais leite ela vai produzir. Esse alimento que a mulher ingere, os alimentos em si, couve, bergamota, o feijão, eles vão fazer com que a mulher tenha uma boa nutrição, produza um leite de tão boa qualidade e não vão interferir no leite materno no nenê, quanto as crises de cólica. Comeu pimenta vai dar cólica, isso é mito. Então, a alimentação da mulher ela é liberada. Existem situações, ressalvas de bebê que são intolerantes, que têm alergias e daí alguns tipos de alimento a gente tira da dieta da mãe. Mas nenhum nenê sai da barriga alérgico a algum alimento. Então a mãe tem que comer de tudo sim, todos os tipos de alimento, todos os grupos de alimentos, para a gente descobrir se possa vir a ter, a gente vai tirando algo específico da dieta. Mas a mãe pode tomar chimarrão, pode comer chocolate, pode tomar um cafezinho, o que não pode acontecer é em excesso. Ela não vai comer um balde de laranja, ela não vai tomar 2 térmicas de café preto. Quanto ao álcool e as drogas, eu sei que agora no friozinho todo mundo está pensando naquele vinhozinho, ele não é aconselhado. A bebida, o álcool em si, ele passa para a nossa corrente sanguínea e com isso passa um percentual desse álcool para nossos hormônios que fabricam leite. Então hoje o álcool é totalmente desaconselhado, álcool e drogas, né? E um remédio mais forte, de repente, que tem que tomar? Remédios hoje são poucos os que são desaconselhados ao aleitamento materno. Inclusive, nós temos no site do Ministério da Saúde um livro de todas as medicações, o que são compatíveis com o aleitamento, parcialmente compatíveis com o aleitamento e contraindicado durante o aleitamento materno. O que dá muito suporte hoje para os profissionais, porque assusta muito as mães, né? É remédio, é gripe, o que eu vou tomar? Tô com dor de cabeça, eu posso, não posso? Tenho que usar um antibiótico? Então a gente tem esse suporte muito fiel, muito seguro. Comidas todas liberadas, o chocolatinho, o cafezinho, o chimarrão. Drogas e álcool não são liberadas quanto ao aleitamento materno. E as medicações, né, os farmacológicos, eles têm um manual, onde o profissional que vai receitar a medicação, ele tem que seguir esse manual. Desculpa, pode mas continuar. A cerveja preta não pode. As sogras adoram mandar tomar cerveja preta, não pode. Não aumenta a produção de leite. Não aumenta a produção de leite. O que aumenta a produção de leite é essa mãe estar bem alimentada, tomar muito líquido e dormir. Falando de outro assunto polêmico também nessa fase é o uso da chupeta, né? Muitos falam da necessidade de sucção do bebê versus a chupeta, né? Pode causar confusão de bico, pode atrapalhar a amamentação? Qual a tua opinião sobre o assunto? Pode sim. O bico, a chupeta, ela atrapalha o aprendizado do nenê em sugar seio materno. Porque tem milhões de tipos de bicos, né? Cada dia surge um novo e bem bonito, né? E nos encanta, porque é muita novidade, encanta as mães, é cor, é modelo. Então, bico. Como que a gente vai usar esse bico? Bico chupeta. Que eu falo bico chupeta porque tem pessoas que falam chupeta, outros falam bico. Bico, ele não pode ser usado até o nenê aprender fielmente a sugar no seio. Até o 10º dia de vida, a gente jamais deixa pôr bico chupeta. O bico acalma o nenê? Sim, é verdade, ele acalma. Ele é um pacificador. O bico chupeta, o nenê tem necessidade até o 3º mês de uma sucção muito intensa. E quando eu boto o bico, ele acalma. O momento que o bebê aprendeu a mamar corretamente no seio, se eu usar esse bico só para dar uma acalmadinha, porque já mamou, já está bem alimentado, acalmou, eu tiro fora, não tem problema nenhum. Normalmente, o bico é para nós pais, é para tapar a boca do bebê que não estou entendendo esse choro, eu vou dar um bico. Eu preciso entender o choro. A gente já falou, vai levar uns dias para a gente entender esse choro. No momento que nós começarmos a interpretar esse choro, resolver atender o nenê, cada vez nós vamos usar menos chupeta. Até 1 ano de chupeta,
1 ano de idade, a gente até pode usar essa chupeta. O dia que fizer 1 ano, só para dormir à noite. O dia que fizer 2 anos de idade, as crianças não podem mais chupar bico, porque vai causar umas dificuldades. Na fala, que uma fonoaudióloga conserta, na arcada dentária e dentição, que o dentista vai consertar, mas vai estragar algo muito precioso nesse nosso filho, que é a respiração. No momento que uma criança usa por tempo prolongado o bico, chupeta, chupa o tempo todo, com mais de 2 anos, passa a alterar a respiração. O nenê passa a respirar pela boca. E daí vem outras complicações, isso até mesmo uma déficit de atenção ou uma hiperatividade, devido ao uso inadequado da chupeta. Continuando nessa mesma linha, nós sabemos que o aleitamento materno é aconselhado que seja realizado, né, somente ele até os 6 meses de idade. Também aconselha-se o aleitamento prolongado até os 2 anos, né? Mas muitas mães voltam a trabalhar, as licenças maternidades curtas de 4 meses, alguns lugares de 6, né? A mãe que está se preparando para essa nova fase, para voltar ao trabalho, qual a tua avaliação sobre o uso da mamadeira, que também tem milhões de modelos, né? O que seria uma boa alternativa, tanto para ela oferecer o seu leite ou daí sim uma fórmula infantil? Quando a mãe retorna ao trabalho, por volta do 4º mês, ela consegue manter o aleitamento materno, ele já está estabelecido. E se ela tomar mão de uma mamadeira, né? O que eu digo de mamadeira tem muita coisa boa, tem muita coisa que é propaganda enganosa, né, dessas mamadeiras, porque os preços são muito caros. A gente não pode ficar trocando. Nós temos que escolher uma única mamadeira e ensinar o bebê a mamar nela, porque vai ser um aprendizado. E tem bebês que vão levar 30 dias para conseguir mamar na mamadeira, para aceitar a mamadeira. Mas ela não vai ter mais problema. Depois do 4º mês, nenhum nenê vai trocar uma teta por uma mamadeira. Então ele não vai desmamar mais. Pode a mãe ir trabalhar bem tranquila, tirar o leitinho dela, deixar em casa para a avó dar, para a babá ofertar, levar para a escolinha, que o nenê vai tomar o leite dela do seio materno na mamadeira, e quando ela encontrar o bebê, ele vai estar desesperado esperando ela para um mamazinho bem gostoso na teta. Então, não desmama com a mamadeira e a gente tem que usar um único modelo. O que a gente não pode fazer é ofertar essa mamadeira com frequência após o nascimento do bebê. Daí sim acontece o desmame. Você falou na mãe tirar o seu leite, armazenar. Cuidados de higiene, que cuidados de higiene e de manutenção no leite, então, para continuar ofertando um leite de qualidade para a criança? Então, a mãe vai trabalhar, ela vai levar consigo uma máquina extratora de leite, tanto faz manual ou elétrico, que for confortável. O que a gente tem que cuidar nessas máquinas? Que como mamadeira tem milhões de ofertas, máquinas tira-leite. Ela tem que ser totalmente desmontável, lavar todas as peças, a gente vai lavar com água morna, detergente de cozinha, escova de mamadeira. Precisa ferver toda vez antes de usar? Não precisa ferver porque ela é de uso exclusivo desta mãe. E ela vai ordenhar. Ela precisa tirar leite lá no trabalho. Não posso ficar o dia inteiro sem tirar leite. Porque se a mãe ficar o dia inteiro fora trabalhando, não ofertar leite no peito, não tirar com o extrator, ela vai diminuir a produção de leite. Lá no trabalho, ela vai armazenar esse leite em vidrinhos ou em potes exclusivos de leite materno, vai colocar imediatamente na tiragem rótulo com data e hora e vai armazenar dentro da geladeira, jamais na porta. Esse leite dentro da geladeira ele dura 12 horas. Para ela ir embora para casa com esse leite, ela vai usar um gelox, uma bolsinha térmica, e vai levar esse leite para casa, onde ela pode congelar até 15 dias a data de extração. E tem como manter o aleitamento materno mesmo retornando ao trabalho. 15 dias antes de começar o trabalho, após cada mamada, a mãe tira em média de 15 minutos de leite materno e vai fazendo um estoque. Quando chegou no trabalho, durante o período de trabalho, ela tira leite, armazena para ofertar para o neném em casa. E nessa fase também,
que começa a introdução das papinhas, né? Primeiro as frutas, que é outro momento de bastante apreensão, né? Para as famílias. Que cuidados as mães devem ter em relação a isso e também para um bom desenvolvimento da criança, né? Então, a gente falou, né, o aleitamento materno ele é exclusivo até o 6º mês, é isso que a gente quer, que o nenê mame somente peito até o 6º mês. Quando chegou o 6º mês, esse novo desafio, a introdução alimentar. Cada profissional, cada nutricionista, cada pediatra que acompanha essa mãe e esse bebê vão dar a orientação dos nutrientes que esse bebê precisa. Só que a introdução alimentar ela é muito lenta, ela é algo em forma evolutiva, é gradual, aos pouquinhos que o bebê vai se familiarizar com esse alimento e vai começar a comer. E eu sempre digo para as mães, vai levar em média de 30 dias para realmente esse nenê começar a se alimentar. Começamos com fruta, né, somente esmagadas. Eu uso toda uma técnica de ensinar os nenês e as mães a começar esse processo de comer, porque o nenê está crescendo e às vezes a mãe não aceita que o nenê está crescendo. Então é difícil que o nenê coma porque a mãe não quer que ele coma. Não vai mais mamar no meu peito, não vai mais vir no meu colo. Vai sim, vai continuar querendo colo, vai mamar no peito, mas após o 6º mês ele precisa comer mais coisas, conhecer mais alimentos. Então o nenê come fruta no meio da manhã, o almoço por volta das 11 ao meio-dia, que é a papinha de legumes. No meio da tarde, de novo, a fruta esmagadinha. Nada mais pode ser mixado, tem que ser somente esmagado com garfo, para o bebê sentir a textura, sentir o prazer em comer, tocar nas coisas. Então a gente vai dar para o nenê uma colher, para a mãe ela fica com um prato de comida ou de fruta e uma colher e vai ofertando para o nenê. De vez em quando a gente coloca na mão do nenê um pouquinho dessa comida, passa na boca, nas bochechas, um pouquinho dessa comida para ele sentir essa textura. Vai sujar o cabelo, vai sujar a roupa, vai sujar todo o chão da cozinha, mas isso é saudável, porque se sujar é preciso. E é natural que eles coloquem a linguinha de fora, assim, porque na amamentação, né, eles têm esse movimento com a língua que é diferente, né? Na hora porque é sugar, né? Alimentar. A língua que ajuda a sugar enquanto tá no peito, enquanto tá na mamadeira. E como ele ainda não sabe comer, ele vai com aquela protusão de língua para fora e a comida acaba caindo. Não é porque ele não quer a comida. E as caretas são porque são sabores diferentes. Então filmem essas caretas, brinquem com essas caretas, porque o neném vai aprender a comer. Mas vai depender do nosso tempo. A gente precisa de no mínimo meia hora conversando e ofertando comida. A gente precisa de muita paciência. Eles são tão pequenininhos, assim, que tamanho mais ou menos é o estômago de um bebê? Como saber se ele está bem alimentado, se 3 colherinhas é o suficiente ou se tem que comer um pote inteiro? Acho que isso traz muita ansiedade para as mães, né? E acaba atrapalhando, né, o processo. As mães acham que não comeu nada, mas comeu o que ele precisa. A gente começa no meio do prato com uma colher de sopa da papinha de legumes. Normalmente a gente começa misturando um legumes branco e um legumes colorido. E vamos aumentando gradualmente os legumes para o nenê conhecer tudo. Mas uma colher de sopa já vai ser suficiente nos primeiros dias. Se ele comer desta uma colher de sopa 3 colheres de café, ele já vai estar alimentado. Porque a introdução é o começo. Depois vai ter as mamadas. 1 hora depois que ele comeu a comida, a gente pode ofertar a mamada. E o momento que ele descobrir, que ele sentir prazer em comer, ele vai comer 2, 3, 4 colheres de sopa e vai pedir mais. O início não é assim, ele é lento. E início é considerado os primeiros 30 dias. Primeiros 30 dias. E o importante disso é sempre colocar o nenê num cadeirão, na cadeira, reto, erguido e amarrado, atado, até mesmo por segurança. O nenê não pode comer no carrinho, reclinado para trás, naquelas cadeiras de balanço que ele reclina para trás, porque a gente corre o risco de uma aspiração alimentar. Porque é só após o 6º mês que o nenê está pronto para receber os alimentos, por postura, por estímulo de deglutição, que ele ainda está em desenvolvimento. E mesmo sem os dentinhos, eles são capazes de mastigar. E não vão se engasgar. Você costuma ministrar cursos também, né, aqui pela região. E essa noção de primeiros socorros é muito importante, tanto para os pais, né? Você falou
problemas, cuidadores, né? os As babás, avós, né? Porque as escolinhas, elas já são mais preparadas, acredito, né? Sim. Nesse sentido. Mas é importante ter essa noção de primeiros socorros, então, para qualquer contratempo. Além do curso de gestante, que eu ministro em várias cidades da região ou a domicílio, a gente também faz um curso de babás, um curso de cuidadores. A avó, a Dinda, a vizinha, quem cuida do nenê, tem esse curso onde a gente fala desenvolvimento, alimentação, primeiros socorros, porque primeiros socorros é algo de necessidade comum. Eu tenho um neném em casa, eu preciso saber como eu vou agir. Se ele cair, se ele queimou, se ele levou um choque, né? Essas noções básicas do que eu tenho que prevenir. E antes de remediar, a gente tem que saber o que eu tenho que cuidar nessa casa. Eu vou receber um nenê, eu vou me preparar para dar de mamar, mas amanhã eu vou ter que me preparar para outros cuidados, porque ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai explorar esse ambiente e eu vou ter que dar segurança para ele. Então, um curso de primeiros socorros, quem vai estar presença com a criança no dia a dia tem que ter esse conhecimento. Como desengasgar, né? Se machucou, onde eu levo? Se tomou algum produto químico, o que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que ligar? Muito importante, então. Muito importante. Janaína, já estamos chegando no final do nosso segundo bloco, então vamos a um pequeno intervalo e voltamos já trazendo mais informações sobre desenvolvimento infantil. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa com a enfermeira Janaína Lima, falando desse importante tema, então, que é o início, a introdução alimentar, a amamentação, os primeiros 1000 dias de vida de um bebê, que, como você explicou, vai do início da gestação até os 2 anos de idade. Falamos muito sobre a mãe, falamos sobre os cuidadores, sobre a rede de apoio e como fica o pai nesse processo. Pois é. O pai é peça fundamental desse processo. O papel do pai, ele começa lá na maternidade. Ele está presente no lado do nascimento, em ele apoiar que o aleitamento materno vai dar certo. Quando o neném chega em casa, só quem dá banho é o pai. A mãe fica o dia inteiro em contato pele a pele com o bebê. Em que momento o pai tem um contato pele a pele? É na hora do banho. O pai canta suas músicas para o nenê, o pai interage com o bebê, eles começam a se entender para as brincadeiras dali para frente. Então, o pai, ele vai estar trabalhando, ele não está de licença maternidade, é poucos dias em casa para ajudar a mãe, mas o papel dele é muito fundamental. Até mesmo em mostrar para a criança o caminho da brincadeira, do carinho, de estar apoiando a mãe nas decisões. Quando um pai não quer que a mãe amamente ou ele desestimula a amamentação não dá certo. Então, esse pai, ele tem que estar presente apoiando essa mãe para o sucesso do aleitamento. Eu sempre digo nos meus cursos, o aleitamento materno é 50% da mãe que tem seio,
mas os outros 50% é do pai, que é quem consegue dar o verdadeiro apoio para o sucesso. Até mesmo porque a mãe fica muito sensível no pós-parto. As mulheres têm o estado baby blue, é uma emoção, uma alteração emocional no pós-parto, e só quem consegue passar por esse momento é o pai. É a segurança, é o positivismo do pai, é essa determinação que os pais têm de ter um raciocínio mais lógico, sem só ser emoção, de dar apoio, de ter emoção, de ter carinho, mas conseguir passar por essa primeira fase dos primeiros 30, 40 dias, que são bastante turbulentos. E durante a introdução alimentar tem um bom espaço para o pai entrar mais ativamente. Com certeza, o pai que dá as papinhas, o pai ajuda a fazer, o pai ofertar para o nenê brincar, conversar, estimular aquele desenvolvimento, porque as papinhas na introdução alimentar é um momento de diversão para a criança também, né? E quanto mais leve for, pai estiver fazendo aquilo como uma brincadeira, mais fácil vai ser a aceitação da criança. Nós falamos sobre os cursos, né, que você costuma dar nessa área. Até vai ter um que vai ser realizado... No próximo sábado, dia 28, nós temos um curso de cuidadores, curso de babás. As mães podem fazer também ou é mais destinado a esse outro público? Com certeza. Público? As mães, os pais, as avós, as dindas, as vizinhas, todas as pessoas que vão ser cuidadores de criança ou que estão recebendo um novo membro na família podem fazer esse curso. Uma das dúvidas, acho que bem comum das mães, que talvez você aborde no curso, é a questão de cuidados com a higiene, né, desde os primeiros dias, né, esse negócio de esterilizar tudo, se cair alguma coisa no chão, ferver, né, o que realmente precisa de cuidados. E em relação ao sono do bebê, né? Por que a rotina é tão importante para um bebê pequeno? Com certeza a gente aborda tudo isso no curso, né? Tudo que a gente já falou, primeiros socorros, alimentação, tudo sobre higiene dos materiais, roupinhas do nenê, organização do quarto. Inclusive, junto no curso tem comigo uma pedagoga, que é uma personal organizer, a Letícia Nunes, é uma pedagoga que faz uma parte do curso da pedagogia de cuidados com mãe e bebê. Também a gente fala muito dessa coisa, para que tanto esterilização, né? A coisa tem que ser mais natural, mais leve, mais saudável, porque se a gente esterilizar tanto, cadê a imunidade? Cadê o prazer nas coisas? E também tem que se ter um certo cuidado, mas também não precisa exagerar. Exatamente. Tem que se ter cuidado, tem que lavar a mão quando entrou na casa com as crianças, tem que lavar a mão, tem que passar álcool sim. Agora nós entramos no inverno, daqui a uns dias tem muita essa preocupação porque... Vem a gripe, a vacinação. É grave para um bebê. Né? Essa coisa de nenê estar passeando no shopping, nenê indo de loja, as bronquiolites estão em altíssimo, inclusive no curso a gente fala tudo sobre isso, as doenças da primeira infância, como preveni-las. Acho que a bronquiolite é um dos principais medos dos pais. A bronquiolite tem nos assustado muito. O índice de internação hospitalar por bronquiolite, que antes era a partir do 6º mês de vida, hoje ele é no primeiros 30 dias, 2 meses, os nenês já estão internando por bronquiolite. E lembrando que as vacinas, elas começam a ser ofertadas a partir dos 2 meses, na sua maioria, né? As principais do calendário. Né? E nosso calendário é o calendário dos mais perfeito. A rede pública, ela nos oferece todas as vacinas, tem todas gratuitas. E fora que a vacinação da gripe já começou, né? E esses familiares que vão estar em contato com essas crianças, eles têm que se vacinar para proteger essa criança. Então, avó, dinda, todo mundo tem que procurar se vacinar nas clínicas particulares, nos postos de saúde, para a gente poder fazer uma proteção para esse bebê também. E sobre a rotina do sono, então? Rotina do sono. Gente, essa é a pergunta que mais me fazem. Tem até consultoras do sono agora, Sim, né? Consultoras do sono. Bom, eu trabalho com a consultoria do sono, mas para mim consultoria do sono não é algo separado. A consultoria do sono ela é uma consequência de um dia adequado para o bebê. Se a criança não comer bem, não mamar bem, não estiver se alimentando bem, não estiver brincando com brincadeiras adequadas, no tempo certo, com o estímulo correto, o que vai acontecer? Ela não vai dormir à noite. Se conseguisse mensurar para vocês quantas pessoas me perguntaram esta semana nas redes sociais quanto rotina de sono, são milhares. Milhares. A rotina de sono ela só acontece, a gente só consegue estabelecer um sono adequado,
noturno, que é o que a gente deseja, quando nós temos uma rotina adequada e estruturada durante o dia. O sono do nenê não começa às 11 da noite, ele começa com a rotina das 6 da manhã nesta casa. Tipos de brinquedo que eu vou oferecer, tipo de alimento que eu vou oferecer, como que é as minhas brincadeiras e meu momento de relaxamento com esse nenê. Então, a noite é a influência do dia. Se o nenê está gripado, a noite não vai ser boa. Se a gente sair o dia inteiro com o nenê para a rua, para o shopping, para um parquinho, com muita criança, a noite não vai ser boa, porque ele vai ficar repensando tudo aquilo. Aquele nenê que fica a tarde inteira, depois das 19, na frente da TV, olhando 1000 musicais, ele não vai dormir bem à noite, porque ele vai ficar repensando tudo aquilo, sonhando, hiperestimulando ele. Até mesmo o uso de TV não é indicado para as crianças até os 2 anos, né? É um tempo mínimo que a gente pode deixar. E acaba que todas as crianças estão com tablet na mão, celular na mão, e com 6 meses o dedinho tá 1000 já. Porque nós estamos nessa era digital, mas a gente tem que ver até quando a gente pode deixar nossos filhos inseridos infinitamente nisso, porque isso vai interferir no sono e vai interferir na concentração deles para as atividades. Tem muitas técnicas, né? Tem alguns livros que falam em deixar chorar, outros não se deixam o nenê chorar, né? Que ele fica mais estressado, a mãe fica estressada, né? Qual a tua avaliação? Eu sou contra deixar chorar, eu não deixaria chorar jamais, mas não é que chorou, eu vou dar colo, né? O nenê tem que sentir a nossa presença, a criança tem que ver a nossa presença, mas é algo de conversa. Olha, eu estou aqui, mas aí é o teu berço, você vai dormir aí, eu vou te ajudar a dormir aí, vem, eu vou te dar um colinho, agora vamos rezar, vamos ler um livrinho e tu vai pro teu berço dormir. Isso é uma rotina. Isso é uma rotina. E funciona com crianças a partir de qual idade? A hora que chegou na tua casa. Ele é teu. Tu vai imprimir nele o que for bom para vocês. Na hora que chegou em casa, a gente começa a ensinar o bebê, né? No hospital não tem rotina, né? São 2, 3 dias de internação ali, onde tem muita informação, muita gente entrando. Mas o momento que o bebê, a família, chegou em casa, que apresentou aquele lar para o nenê, ele precisa entender como que é a nossa rotina, né? Cada um de nós tem um, isso é muito particular. Quando eu vou nas casas, fazer a consultoria, dar o auxílio de rotina, de aleitamento, de cuidados, a primeira coisa que eu faço é entender a família. Se eu vou na casa de uns roqueiros, que ficam a noite inteira trabalhando na rua, a rotina desse nenê vai ser diferente, né? A rotina de quem trabalha às 6 da manhã, quem precisa acordar às 6 da manhã para trabalhar. E esse nenê vai junto para a escolinha às 6 da manhã. Então, cada família é muito particular a rotina do nenê dessa família. Também gostaria de estar vendo a sua mala cheia de novidades. Tem alguma coisa para apresentar para as nossas mães que ainda não falamos? Agora, com a chegada do inverno, também tem a necessidade de limpar o narizinho com soro, né? Tem muita limpeza de nariz, né? Bom, nessa mala tem de tudo e mais um pouco, né? Porque quando eu vou nas casas auxiliar as mães, eu levo uma mala cheia de tudo e mais um pouco. Porque cada uma tem a sua dúvida, cada mãe tem as suas dificuldades. Começando como cortar a unha, né? O que é uma tesoura adequada, como cortar a unha de nenê, porque não é só cortar, né? É um detalhe que a gente tem que ter o cuidado. Diz que não se deve cortar a unha do nenê nos primeiros dias também. Tem alguma coisa em relação a que pode ter alguma infecçãozinha ou é mito? É mito, tá. Mas com certeza a gente pode machucar porque ela é muito sensível, né? Então a gente tem que saber cortar. E não tem mais aquela história de só quem corta é a Dinda com 7 dias de vida, né? Porque isso é um mito, é a cultura. Só a Dinda poderia cortar. Aqui nós temos alguns brinquedos também na minha mala, porque os nenês precisam desta rotina estruturada, eles precisam brincar. E o nenê, para brincar, nos primeiros dias de vida, ele precisa de toque, de carinho e de muito som, muita música. Então toda troca cantigas de ninar. Então toda troca de fralda que a gente faz com o bebê, ela já é uma brincadeira e ela começa com musical. Então, além dos musicais para tocar fralda, para mamar, nós temos os brinquedos, os acessórios
que a gente vai fazer todo o desenvolvimento de tato, de estímulo, de conversa, de sons, mas tudo com muita delicadeza. Nós temos também muitos cremes, muitos óleos para massagens. Chantala, massagem antipum, anticólica, massagem no abdômen, as chantalas, o banho de hidratação, massagem de relaxamento após o banho japonês. Hoje a gente utiliza de uma técnica... Você perguntou o que era o banho japonês. Uma técnica de banho japonês. O nenê vai para um banho de imersão com muita água, só fica com a cabecinha de fora da água e com o corpo totalmente envolto numa toalha fralda. O nenê não vai para o banho de imersão com um pingo d'água e ele não chora. Então, quando ele vai para esse banho de imersão, ele dorme todo o banho. A gente oferta o banho, o pai que vai fazer esse banho lá. Coloca nos ofurôs ou é na banheira normal? Na banheira normal. O ofurô, ele serve como uma técnica de relaxamento, ele também é muito usado. Mas o banho japonês eu levo o neném enroladinho na toalha fralda para dentro da banheira, faço ele ficar dobradinho e vou higienizando ele aos pouquinhos. Isso nos primeiros dias só, depois eles não param mais. Até os 3 meses, é assim. Tá. Até o 3º mês esse banho pode ser ofertado. Na verdade, o neném espera aquele momento com o pai, onde o pai coloca ele no banho, acalma ele começa a dormir e o pai vai tirando cada momento um pedacinho, lavando, enxaguando para cobrir e conversando com o bebê. O neném sai do banho, toma um bom mamá, arrota e vai dormir até o outro dia de manhã. Quando sai do banho, ele é da mãe, daí ele vai chorar um pouquinho. Daí a mãe vai fazer uma massagem em todo o corpo com um creme hidratante, adequado para um recém-nascido. A massagem também ajuda as cólicas? Ajuda nas cólicas, a evitar a crise de cólicas ou pum trancado. Após o banho, a mãe seca, faz toda uma massagem de hidratação no bebê, com alguns passos de chantala. Movimentos em círculo? Em círculo, porque vai ativar a circulação e vai relaxar o nenê. O nenê vai ficar total relaxado, vai botar fralda, vai botar roupa e vai mamar. Daí ele é todo da mãe, daí a mãe fica lá no quarto, abraçada, cheirando, depois passa pro pai. Porque à noite o nenê é só do pai, não é da mãe. E as mamadas noturnas? As mamadas noturnas a gente não precisa, às 6 da manhã começa tudo de novo. Então pode dar mamar de noite, se a mãe tiver vontade, mas não tem necessidade. Um nenê grande, um nenê a termo, ele só mama se ele achar muito necessário à noite. Se ele não quiser mamar, se ele dormir, a melhor coisa que acontece é que a mãe durma. Não acordar o bebê, então a necessidade que tem de acordar o bebê de dia não precisa ser à noite. Não precisa acordar à noite. A gente só chama... E o bebê que acorda muito à noite? Daí o dia dele tá bagunçado. Nós temos que organizar o dia para consertar a noite dele. Se ele acorda muito à noite, durante o dia ele está tendo muita atividade e comendo inadequadamente, que é uma consequência. Janaína, estamos chegando ao final do nosso programa Vitalidade. Gostaria que você deixasse as considerações finais, fizesse uma retomada sobre alguns tópicos e deixasse uma mensagem, então, para as nossas mães, nossas futuras mamães, que vão ou que estão passando por essa fase agora. Então, essa fase é uma fase mágica na vida da gente, né? Nós mulheres que passamos por essas experiências e pode ser 1, 2, 3 filhos, cada momento vai ser único, cada momento ele tem que ser muito bem curtido, a gente tem que tomar a mão de conhecimentos, tomar a mão dessa segurança para que seja leve, porque é um momento muito bom e único. E ele passa muito rápido, então deem muito colo, deem muito beijo para os filhos de vocês, porque eles vão crescer e vão ser preparados com segurança para o mundo. Antes de terminar, eu lembrei de mais uma perguntinha. Nós falamos aqui no nosso programa sobre obesidade infantil também, e nesses 1000 dias, eu acredito que tem alguns alimentos que não devem ser ofertados. Que cuidados os pais devem ter nesses primeiros 1000 dias em relação a alimentos não apropriados? Pois é, esse é um dos grandes focos dos 1000 dias, é uma alimentação saudável. A criança não pode receber sal até 1 ano de idade e nenhum tipo de açúcar até os 2 anos de idade. Porque esse período é o momento que está em formação as células do bebê, aonde que se ele tiver uma alimentação inadequada nos 1000 dias, lembra que começa na gestação. Se a mãe tiver uma alimentação errada na gestação, o nenê já vai sair
com a propensão à alimentação inadequada, e se ele for feito uma introdução alimentar com gorduras, com açúcar, sem ser uma alimentação saudável, provavelmente teremos um futuro um adulto saudável, um adulto obeso. E o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês, tem esse grande poder, né, de ter uma mutação, ter uma segurança celular, onde essa criança passará a ser um adolescente, um adulto, com uma chance de ser mais saudável, sem risco de obesidade, sem risco de hipertensão, sem risco de diabetes. Muito obrigada, Janaína, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Nada, obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. Chegamos ao fim do Vitalidade e conversamos sobre desenvolvimento infantil com a enfermeira Janaína Lima. Ela é consultora em aleitamento materno e especialista em educação e saúde. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e essas e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.